A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Tem a nossa meditação para o dia de hoje, Salmo 145. Diz a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Este é mais um salmo de Davi, um salmo em que Davi revela a majestade, a grandeza de Deus, e também a sua providência, o seu cuidado para com o ser humano, para com aqueles que o buscam. Portanto, este é o primeiro dos últimos 6 salmos, e o livro dos salmos vai terminando com louvores a Deus. Portanto, Davi expressa o poder, a majestade, a bondade de Deus, a sua providência neste mesmo salmo. Começando por fazer este compromisso de louvor ao Senhor para todo sempre. Como ele nos diz no versículo 1, ele declara o seu propósito de louvar a Deus em todo o tempo. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Davi então aqui reconhece a realeza de Deus e o dever que ele tinha de louvar a este Deus para todo sempre. Que assim seja o nosso compromisso também de louvor ao nosso Deus. Que seja um compromisso de louvor para todo sempre. Não apenas hoje, mas amanhã e depois da manhã e até depois, quando nós um dia morrermos, sabemos que o nosso louvor não cessará, porque na eternidade ainda o louvaremos, ainda bendiremos o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Portanto, podemos efetivamente louvar ao Senhor em todo o tempo. É o que nos diz o versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Deus é tão grande que a sua grandeza não pode ser medida, não pode ser totalmente compreendida pela finitude da mente humana. Nós somos limitados e por isso mesmo não conseguimos compreender plenamente a grandeza de Deus. Mas isto não nos impede de abrirmos a boca e de louvarmos ao Senhor, de bendizermos ao Senhor. Muito pelo contrário, que abramos a nossa boca e rendamos graças àquele que vive, àquele que é digno de toda a glória, àquele que é digno de todo louvor. Verdadeiramente Deus é o único digno de ser louvado. Muitas vezes o homem procura ser louvado, procura aplausos, procura louvores, mas Deus é o único digno de ser louvado. Sabemos também que Satanás e os seus demônios muitas vezes procuram louvores, procuram serem reconhecidos pelos seus feitos, mas o único que é digno de ser louvado é o nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O salmista diz, no versículo 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras,
e anunciará os teus poderosos feitos. É nosso dever testemunharmos à próxima geração a grandeza de Deus, as obras de Deus, o poder do nosso Deus. É nossa responsabilidade testemunharmos aqueles que estão à nossa volta os feitos gloriosos de Deus. Nós que temos experimentado, nós que temos visto, não podemos nos calar. É aquilo mesmo que no Novo Testamento os apóstolos dizem: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, certamente também daquilo que eles haviam experimentado. Nós que temos experimentado a graça de Deus, nós que temos experimentado o poder renovador do Espírito de Deus na nossa vida, nós que temos experimentado a capacitação do Senhor, nós que temos experimentado e que temos visto Deus abrir portas na nossa vida, Deus fazer milagres à nossa volta, não nos podemos calar. Temos de testemunhar as grandezas deste Deus maravilhoso, para que muitos outros venham a crer, venham a sujeitar-se a este Deus, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É importante meditarmos no esplendor de Deus, na sua majestade, nas suas maravilhas. É importante divulgarmos a bondade de Deus verdadeiramente, porque verdadeiramente o nosso Deus é bom, Ele é grandioso. Versículo 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Portanto, Deus é um rei, Ele é rei, como Davi declara logo no versículo 1, mas Ele não é um rei tirano, como a terra assistiu a muitos reis tiranos ao longo da história, e ainda hoje olhamos vários regimes em vários países. Os governantes são governantes tiranos, são governantes que tratam mal o povo, que exploram o povo. Muitos matam o seu próprio povo, matam aqueles que não concordam com a sua visão política. Portanto, existem muitos governantes tiranos. O poder transforma muitos homens e torna-os tiranos maus. Mas Deus, apesar de ser o soberano, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele não é um Deus, Ele não é um rei tirano, mas Ele é um rei bom. O salmista diz no versículo 8: benigno e misericordioso é o Senhor. E só porque Deus é benigno e misericordioso, nós estamos aqui. Só porque Ele é benigno e misericordioso, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, porque quem deveria ter morrido éramos nós. Mas Deus enviou seu Filho amado no nosso lugar para morrer, pagar o preço dos nossos pecados. Por isso mesmo, Ele não é um rei tirano, muito pelo contrário, Ele é benigno, Ele é misericordioso. E como o Salmo, no versículo 8, termina o versículo 8 dizendo: tardio em irar-se e de grande clemência. Deus é tardio em irar-se. Quantas e quantas vezes nós nos iramos com demasiada facilidade? Quantas e quantas vezes nós nos exaltamos com demasiada facilidade? Deus, Ele é tardio em irar-se. Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é paciente, dando tempo ao homem para que se arrependa dos seus pecados, para que se volte para Deus, pedindo o seu favor. E quando o homem se volta para Deus, pedindo o seu favor, Ele é perdoador. Ele é o Deus que oferece perdão, que oferece restauração. Por isso mesmo, precisamos dizer novamente o versículo 9: o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Por isso mesmo o salmista prossegue dizendo: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Nós que somos santos do Senhor, separados pelo Senhor, vamos render graças ao Senhor, vamos dar glória a este Deus que é digno de ser louvado, que é digno de toda a honra, de poder e de majestade, que nós o possamos então reconhecer a glória, a majestade do seu reino, que é o reino eterno. Diz o versículo 13: o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. A terra já viu muitos impérios levantarem-se. O mundo já viu, ao longo dos anos, impérios grandiosos, impérios cujos edificadores julgavam que seriam eternos. No entanto, todos eles chegaram a um fim.
todos eles deterioraram-se, todos eles foram destruídos. Mas o reino do nosso Deus é o reino de todos os séculos. O seu domínio subsiste por todas as gerações, porque Ele é o soberano acima de todas as coisas. Ele não é um rei qualquer. Ele é o rei que governa desde sempre e sempre governará. O seu reino permanecerá. No entanto, apesar de tamanha majestade, tamanho poder, tamanha soberania, como vimos anteriormente, ele é um rei bom e é um rei bom que sustenta, que provém, que providencia aquilo que o necessitado de facto precisa para a sua subsistência. O versículo 14 diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Portanto, ele sustenta os pés, apruma, corrige, direciona os prostrados, levanta os prostrados, aqueles que estão caídos, ele dá força. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. É Deus que dá o alimento, ele é o Deus que providencia aquilo que o ser humano necessita. Por isso mesmo, rendamos graças mais uma vez ao nosso Deus. Versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Portanto, Deus está perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam por Ele. É bom, por isso mesmo, clamarmos ao nosso Deus, porque sabemos que Ele está perto daqueles que o invocam. Clamemos ao Senhor porque Ele está perto, Ele não está distante. Ele tem os seus ouvidos inclinados para ouvir a oração do seu povo. Versículo 19: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Deus guarda aqueles que o amam. Somos privilegiados por amarmos a Deus. Portanto, beneficiaremos da sua proteção. Ele guarda aqueles que o amam. Amemos ao Senhor e certamente continuaremos a desfrutar da sua proteção. E por último, o salmista termina: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre.